Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um programa Bate-Bola aqui no Facebook e no YouTube, e tem a apresentação do professor Elisânio e do Juan Pablo. A partir de agora vamos levar tudo, falar do futebol amador, Cruzeiro do Barro Preto, que acredito que logo vai voltar às atividades. A gente vai falar do Cruzeiro, vamos falar também da Copa Regional da Lagoa do Serrote. A gente já conhece os 4 semifinalistas, sorteio nessa semana para a gente saber quais os confrontos da semifinal. Grandes jogos aconteceram nesse final de semana. Vamos falar também da Copa Amigos da Bola, do grande jogo que houve na Santa Rita entre a Portuguesa da Águas Belas e o Santa Rita City. Foi um jogo de bola. Vamos falar também das transmissões da TV FP nesse final de semana. A TV FP fez transmissão tanto sábado como domingo e a gente vai dar destaque aqui no nosso programa. Lógico, vamos falar do futebol brasileiro, vamos falar do Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, da Copa do Nordeste. Começou a Copa do Nordeste, a gente vai falar da Copa do Nordeste, também do Campeonato Gaúcho e, lógico, do Campeonato Cearense, além do futebol europeu. Grandes jogos aconteceram, grandes clássicos aconteceram no futebol europeu. Lembrando que o nosso programa acontece às segundas e às sextas-feiras, sempre às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Fla e do canal UBC de futebol. Então hoje vamos trazer logo o destaque inicial e o boa noite do Juan. Boa noite, Juan. Boa noite. O meu destaque vai para a Copa do Nordeste e vou mandar aqui também o Cearazinho de Riacho Verde, que fez o papel mais desempenhado que o próprio Ceará Sporting Clube. A Copa do Nordeste começou e infelizmente o Ceará Esporte Clube acabou perdendo, né? Jogou muito mal, ou seja, o Ceará está em maus lençóis nesse início de temporada. A gente vai começar hoje, as nossas manchetes acabam não dando certo, a internet infelizmente derruba todo mundo, mas assim, na medida do possível a gente vai levar o melhor do futebol para as pessoas que curtem o nosso programa, tanto no Facebook como no YouTube. E a gente agradece as pessoas que compartilham o nosso programa. Então vamos falar de futebol amador. Futebol amador, o Cruzeiro do Barro Preto está parado, né, depois da eliminação no campeonato do Melado, e nos próximos dias o Cruzeirão vai voltar a jogar, fazer amistosos, se preparando para as próximas competições. Mandar um abraço para toda a galera do Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro do Barro Preto, o compadre Elvis, o Dedé, né? O Dedé que assiste o nosso programa no YouTube. Mandar um abraço também para o Tigerato, que é torcedor símbolo do Cruzeirão da Massa. Um abraço também para o Levi, o treinador. Ou seja, todos os jogadores e os torcedores do Cruzeiro do Barro Preto, que certamente nesse ano de 2023 vem forte nas competições que vai disputar. É isso que a gente espera, tá certo? Continuando no futebol amador, vamos falar da Copa 11ª Copa Regional da Lagoa do Serrote, onde a gente teve nesse final de semana, na categoria aspirante, o Real Madrid das Pedras de Fogo, 1-0 em cima do São Paulo do Parapuí. O Real Madrid das Pedras de Fogo é mais um classificado na categoria aspirante à próxima fase. Esse foi o jogo de sábado, né? Foi o jogo de sábado, já no principal, o PSV da Lagoa do Serrote, o atual campeão, o time da casa, foi surpreendido pelo bom time do Cearazinho do Riacho Verde. 2-1 para o Cearazinho de Riacho Verde. O Cearazinho está também classificado para a semifinal dessa competição. Esse jogo, né, que marcou também a transmissão da TV FP sábado, cobertura total desse jogo. A TV FP, aqui eu mando um abraço para todos os diretores, aliás, o diretor-geral, meu amigo Ben, os narradores, né, Gelson Nascimento, o Xandão, o grande Fernando Carneiro, também para o Rafael Ganso e todas as pessoas que fazem parte da TV FP, que vem fazendo um grande trabalho, grandes transmissões no futebol amador. E sábado não foi diferente, estivemos na Lagoa do Serrote fazendo essa grande transmissão. Tivemos problema de internet, coisa que está sendo recorrente, sempre está acontecendo essas falhas de internet, mas mesmo assim a TV FP não deixa de fazer o seu trabalho, não deixa de fazer as suas transmissões. No dia 22, domingo, né, também conhecido como ontem, a gente teve na categoria aspirante, lembrando que no dia 22, no sábado, além do dia 21, sábado, Juan,
teve também a disputa de pênalti entre a equipe do Arco da Aliança e a equipe do Real do Peregal na categoria aspirante. Tinha dado um probleminha no dia do jogo deles e a equipe do Real Madrid do Peregal, do meu amigo Lourão, acabou levando a melhor e se classificou para a próxima fase. Então o Real Madrid está com as duas categorias, os aspirantes e também a equipe principal na semifinal da Copa Regional da Lagoa do Serrote, que sempre quem manda para a gente as dotinhas é o meu amigo Alberci Ripardo, que tem o seu programa aqui no Facebook e também no YouTube, às quartas-feiras, sempre às 19 horas, o Alberci, que é o Relações Públicas da Copa Regional da Lagoa do Serrote. Como eu estava falando, ontem, domingo, teve Barras do Ingá 1, São Paulo do Sapó também 1, e nos pênaltis quem ganhou foi o Barra ganhou por 7-6 e o Barra também é semifinalista da competição na categoria aspirantes. Na categoria principal a gente teve um passeio, um passeio São Paulo do São Bento, 4-0 em cima do CRB do Pistola, foi um passeio. Então as semifinais estão definidas. Na categoria principal a gente tem a equipe do Real Madrid, o Santana, o Cearazinho do Riacho Verde e também o São Paulo do São Bento. E já na categoria aspirantes, a gente tem o Real Madrid do Peregal, o Barras do Ingá, a gente tem também a equipe do Real Madrid das Pedras de Fogo, e agora me fugiu o quarto semifinalista. Nos próximos programas a gente anuncia bem direitinho quais são os confrontos, que certamente já acontece no próximo final de semana, e também a final que já está marcada. A final está marcada para sábado de carnaval e com certeza vai ser um grande jogo, um grande evento nessa competição que tem tido bons jogos, bons jogos acontecidos lá na Arena Ferreirão. Ainda, Juan, falando de futebol amador, a gente vai falar do Amigos da Bola, que é a competição, a Libertadores do futebol amador, a Copa Amigos da Bola. Ontem a TV FP teve fazendo a transmissão desse jogão de bola lá na Santa Rita, na Arena São José. A equipe do Santa Rita City, do treinador Mauro, empatou em 0-0 com um bom time da Portuguesa da Águas Belas, do meu amigo Serginho. Foi um jogão de bola onde a equipe foi melhor para a equipe da Portuguesa, que já havia ganho o primeiro jogo e acabou empatando, somando mais um ponto, e agora está muito bem na competição a equipe da Portuguesa, que tem 4 pontos. E a TV FP, mais uma vez, deu um show de cobertura, um showzaço de cobertura. A transmissão com a narração do grande Xandão, o Xandão narrador emoção. Nós também fizemos parte dos comentários. O grande Fernando Carneiro também. E, lógico, o diretor-geral Bena também estava nesse jogo, nessa grande transmissão, a TV FP, mostrando para todo o Brasil, para todo mundo, a Copa Amigos da Bola. E aqui eu agradeço a TV FP por me dar a oportunidade de participar dessa competição gigante, que é a Libertadores do futebol amador, a Copa Amigos da Bola. E aqui eu mando um abraço para o Júlio Souza e também para o Silvestre Stallone, homens fortes dessa competição. Sabe quem que é o atual campeão do Amigos da Bola? Diga, Juan. Quem que é o atual campeão do Amigos da Bola? O atual campeão, João, agora você me pegou ao vivo. É porque essa competição teve a última edição, foi antes da pandemia, e acabei no momento esquecendo qual foi o último campeão. Tá certo? Então, futebol amador passando a limpo. Agora a gente vai falar daquelas manchetes, as manchetes que foram destaque no cenário nacional, foram destaque nas mesas redondas no dia de hoje, e a gente vai falar rapidinho das principais manchetes dessas que foram notícias nas mesas redondas, e o Juan vai iniciar falando do Lyon. Lyon avança às oitavas de final da Copa da França com hat-trick de Lacazette. Danilo estreia pelo Nottingham Forest em empate com o Bournemouth. Aí, Juan, seu time lá que tem uma filial do Palmeiras agora, né? De fato. Sim, o Scarpa já tá lá, e também agora o Flaverde do Danilo. Esse time que deu uma melhorada, né, Juan? Tava lá na zona do rebaixamento, agora deu uma melhorada. Daniel Alves entra em contradição ao admitir sexo com mulher que o denunciou, ou seja,
O Daniel Alves está em maus lençóis, está detido, está preso, né? Um cara como Daniel Alves, multicampeão, e infelizmente entrou nessa enrascada, né? Sabe que a justiça... Aliás, não é para acontecer esse assédio sexual em nem local, né? Mas lá na Espanha é muito rígido a justiça de lá, e o Daniel está detido, e outra coisa, não tem direito à fiança, ou seja, o Daniel Alves, que ganhou milhões, né, ganhou muitos títulos, e hoje, infelizmente, está de trás das grades por conta de assédio sexual. Real Sociedade vence Raio e se consolida em terceiro lugar de La Liga. Nada muda, diz Alegre, sobre perda de pontos da Juventus. É sim, o Alegre não gostou que a Juventus acabou perdendo alguns pontos. Liverpool e Chelsea ficam no 0-0 e estacionam no meio da tabela. É sim, dois times muito mal, né, Juan? No início da temporada, tanto o Chelsea como a equipe do Liverpool, né, acabaram empatando em 0-0. Dortmund vence Augsburg em jogo maluco de 3 empates e 7 gols. É sim, grande jogo. Haaland faz hat-trick e City vence o Wolverhampton e segue na cola do Arsenal. Union Berlim contrata o zagueiro Juranovic do Celtic. América Mineiro e Santos, aliás, o América, já a gente fala da Copinha, né? A gente fala da Copinha, Juventus e Atalanta teve grande jogo, né? A gente vai falar também, quando falar do campeonato italiano, Palmeiras e São Paulo empatam 100 gols em primeiro clássico do ano, e a torcida do Palmeiras já está na bronca, cobrando do time, Juanzinho. Goleiro Léo Jardim pode deixar o Lille para reforçar o Vasco. Eu quero saber a opinião do Elzo. É sim, o Vasco, né? O Vasco é que tá aí, muito dinheiro, a 777, e tá contratando bom jogador. Já tem esse jogador que foi do Corinthians, o Ivan da Ponte, bom goleiro. O Vasco aí querendo formar um grande time, e a gente vai ver o que é que vai dar. Arsenal contrata atacante belga Leandro Trossard junto ao Brighton. Santos empata com São Bernardo sob protesto da torcida. É sim, Nicão emociona a torcida do Cruzeiro ao dedicar gol à mãe falecida. O grande Nicão, reforço do Cruzeiro, o Cruzeiro que está de volta à Série A do futebol brasileiro, Juan. Inter empata com Juventude em estreia no Gauchão. Cruzeiro segura a reação do Patrocinense e vence na estreia do Mineiro. Em jogo fraco, Corinthians fica em 0-0 com o Inter de Limeira. Soares aponta dificuldade de estadual e comenta entrosamento do Grêmio. Soares, que chegou 2 jogos, 4 gols. Acabou a média do homem, Juan? Acho que tá. Hulk faz 2 e Atlético Mineiro vence Caldense na primeira rodada do Mineirão. A gente não teve surpresa, né, Juan? Lá o América venceu, o Atlético teve mais dificuldade, venceu também, e o Cruzeiro, lógico, venceu. Na estreia do Gaúcho, Grêmio vence o Caxias de virada com gol de Loezeto Soares. O Soares que não mordeu ninguém ainda no Grêmio, né, Juan? Flamengo atropela o Nova Iguaçu e se consolida na liderança do Carioca. O Flamengo deu um show, né? Show do Mengão. O Mengão poupou muitos jogadores, mas mesmo assim goleou a equipe do Nova Iguaçu. Frankfurt já funda lanterna, Schalke, e assume vice-liderança da Bundesliga. O Schalke, que caiu alguma temporada, retornou à Bundesliga e agora já está na lanterna de novo. É como diz, se o time não melhora, não dá. É sim. Griezmann dá show e Atlético de Madrid goleia o Valladolid pelo Espanhol. Klopp vê pequenos passos de progresso no Liverpool contra o Chelsea. Esses pequenos passos que não está dando certo, né? Tem que melhorar mais rápido a equipe do grande treinador Klopp. Napoli vence Salernitana e amplia, né? E amplia folga na liderança do italiano. É sim, o Napoli, mano, tá de braçada, né? O Oshô. O grande Oshô. O Oshô não para de pegar gol, né, mano? Tem pego muito gol. Fluminense vence Madureira, segue sendo o único 100% e vira vice-líder do Carioca. O Madrid vence o Atlético Bilbao fora
e segue na perseguição ao Barcelona. Juventus e Atalanta ficam no empate em grande jogo de 6 gols pela Série A, 3-3, sensacional, ou seja, jogão de bola, Juan. Ele vive 24 horas por sua profissão, disse Guardiola sobre Haaland. Falando do Haaland, que o cara se dedica, o cara é um atleta, né? Aqui no Brasil tem muitos jogadores que acham que é só jogar, chegar lá, não treinar, não se dedicar, não cuidar do corpo, acha que dá certo jogar futebol desse jeito. E a gente vê que isso não acontece. Você se lembra da história de quando o Haaland ainda era do Borussia Dortmund, que ele dispensou a namorada do campo para treinar? Sim, é focado, né? Barcelona supera a retranca do Getafe e mantém liderança com nova assistência de Rafinha. Arsenal bate o Manchester United em jogo eletrizante. Jogaço, né? Jogaço na Premier League, grande jogo. E o Arsenal, que é o líder, acabou vencendo. A gente manda um abraço aqui para a comadre Conceição, que sempre curte o nosso programa, com o Padre Anísio, em Fortaleza com o Padre Adílio, também curte a nossa programação, o nosso programa, que agora acontece na página do Bate-Bola, não mais no nosso perfil. A gente manda um abraço para todos os nossos amigos, em Sobral, para o Fabinho, para a Samara, para a Eloá, o seu neném, a dona Assunção, Osani que fez aniversário ontem. Um abraço para o Osani e obrigado pela carne, né, pelo almoço que ele mandou para nós, né, Juanzinho? Sim, agora vamos falar de futebol brasileiro. Futebol brasileiro, vamos começar, lógico, pelo campeonato carioca, terceira rodada. Lembrando, Juan, que essa rodada nós tínhamos o clássico, Botafogo e Vasco, mas a Federação Estadual do Rio de Janeiro, vendo que o Vasco e o Botafogo estão jogando na competição com o time reserva, adiou esse jogo para talvez depois da quinta rodada eles vão começar a jogar com o time titular e assim ter esse clássico. A federação não quis esvaziar o clássico. Madureira 0, Fluminense 1, Volta Redonda 3, Audax 2, Resende 2, Boa Vista 1, Portuguesa 0, Bangu 1, Flamengo 5, Nova Iguaçu 1. Você olha o Campeonato Carioca, você vê resultado difícil, aí chega no Flamengo. O Flamengo parece estar jogando outra competição, né, João? Parece que o Flamengo sobra, né? O Flamengo que tem decisão já no próximo sábado. O Flamengo que no mês vai ter 3 decisões pesadas, vamos ver o que vai acontecer. Quarta rodada do Campeonato Carioca, Juanzinho, que já começa nesse meio de semana, começando dia 24, também conhecido como amanhã. E o Juan vai falar todos os jogos da quarta rodada do Campeonato Carioca, a Taça Guanabara. Bangu e Flamengo, Audax e Nova Iguaçu, Volta Redonda e Resende, Portuguesa e Vasco, Botafogo e Madureira, Fluminense e Boa Vista. O Bangu que vem bem, né? Sim, vem bem. Então, vou mandar um abraço na Lagoa do Serrote, meu amigo Albeci Ripardo, Relações Públicas da Copa do Zé Ferreira, grande Albeci Ripardo. Agora, Juanzinho, a gente vai falar de Campeonato Paulista que teve rodada onde os grandes times, né, acabaram vencendo. Tanto o Corinthians, aliás, o contrário, né, Juan? Os grandes times de São Paulo, eles não venceram nessa rodada. Eles não venceram e o Juan vai falar todos os resultados da rodada do Campeonato Paulista. Lembrando que, sim, hoje está dando um probleminha aqui, mas dá certo, Juan. Campeonato Paulista, eu falei que todos os grandes venceram, Juan, foi o contrário, nenhum grande venceu, né? Porque eles venceram na rodada anterior, na segunda rodada todos os grandes venceram, nessa rodada não. E o Juan vai falar os jogos dessa rodada, terceira rodada. São Bernardo 1, Santos 1, Palmeiras 0, São Paulo 0, Inter de Limeira 0, Corinthians 0, Guarani 0, Ituano 0, Água Santa 1, São Bento 1, e a última eu vou deixar para você porque é a Portuguesinha, né, Juan? Portuguesa, 3-0 no Red Bull Bragantino. A Portuguesa que está de volta à Série A do futebol paulista. Lembrando, Juan, que nenhum time grande venceu, mas nenhum perdeu também. Nenhum perdeu porque eles acabaram empatando, né? Eles empataram porque o São Paulo acabou empatando com o Palmeiras, né? E o
Corinthians fez um jogo muito fraco, né? E a torcida do Palmeiras tá pegando no pé de todo mundo lá. A quarta rodada, Juan, já começa também amanhã. Amanhã grande jogo, né? O Corinthians e o Guarani, o Juan vai falar o restante da rodada. Red Bull, Bragantino e Ferroviária, Ituano e Palmeiras, Santo André e Botafogo, Santos e Água Santa, São Bento Internacional, Mirassol e São Bernardo, São Paulo e Portuguesa. E aí, dá pra Portuguesa, pai? E lá no Morumbi, né? Não sei, rapaz, é meio complicado, né? Juan, quem também sempre curte o nosso programa é o Tássio Canafístula, rapaz. O Tássio Canafístula, um abraço para ele. E o Tássio Canafístula, Juan, ele trabalha com o Fabinho em Sobral. Um abraço aí pro Tássio Canafístula e toda a sua família, o grande Tássio, que dá o prazer da sua audiência, né? Nosso programa acontece, o bate-bola, acontece acontece segunda e sexta-feira, sempre às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Fla e também do canal UBC de futebol. Como é que tá o seu canal, Juan? Muitas visualizações nos seus vídeos? Eu tô tentando postar vídeo, mas não me vem muita ideia, não. Não, mas com certeza... Tô com 2 em andamento, mas fica difícil. Com certeza vai aparecer, Juan. Agora, Juan, a gente vai falar de campeonato cearense. Campeonato cearense que a segunda rodada, Juan, já começou, onde o Fortaleza venceu a equipe do Caucaia 1-0 e o Guarani de Juazeiro pegou 5-1 do Iguatu. O Guarani que só veio pra tomar parlada. Sim. Não fez muito resultado, não. Muito mal, né, Juan? Muito mal o Guarani, que já foi goleado pela equipe do Ceará e agora pegou uma trauletada. Já tomou 10 gols em 2 rodadas, Juan. Pior que isso, só San Marino contra a Alemanha. O Juan, a segunda rodada ela será finalizada nesse meio de semana, com 3 jogos. O Juan vai falar todos os jogos. Ferroviária, Atlético Cearense, Barbalho e Maracanã, Ceará e Pacajus. Inclusive tem um torcedor do Ferroviário que assiste o nosso programa, pai. Do Ferroviário? Uhum. Do Ferroviário? Acho que não, Juan. Ferroviário não tem ninguém que torce, não, só... De qualquer forma, eu gostaria de parabenizar, porque a gente tem que reconhecer, né? Já a gente fala de Copa do Nordeste, era o melhor... Já a gente fala de Copa do Nordeste, da trauletada que o Vozão pegou, infelizmente não viu a bola contra o Ferroviário. Vamos falar de Campeonato Gaúcho, Juan, tá mais leve. Principais jogos do Campeonato Gaúcho, o Juan vai falar. A primeira rodada, o Campeonato Gaúcho começou nesse final de semana. Esportivo e São José, Novo Hamburgo e Avenida, Brasil de Pelotas e Aimoré. Esportivo 1, São José 2, Novo Hamburgo 0, Avenida 0, Brasil 1, Aimoré 0, Internacional 2, Juventude 2, São Luís 1, Ipiranga 1, Caxias 1, Grêmio 2. Sim, Juan. Também começou nesse final de semana, o Campeonato Mineiro, e o Juan vai falar todos os jogos da primeira rodada, onde o Coelhão goleou. Pouso Alegre 0, América 4, Patrocinense 1, Cruzeiro 2, Atlético Mineiro 2, Caldense 1, Atlético Clube 3, Tombense 1. Ok, então o Campeonato Mineiro, onde tem o Cruzeirão e também a equipe do Atlético, né? E o Coelho, né? O Coelho que acabou goleando. Agora vamos falar, Juan, de Copa do Nordeste. Copa do Nordeste começou. Lembrando que a Copa do Nordeste, Juan, são dois grupos, né? São 2 grupos, cada um com 8 clubes, classificam 4 e vão para as quartas de finais em jogo único. O Juan vai relatar todos os jogos, todos os resultados da primeira rodada da Copa do Nordeste. Sampaio 1, Bahia 0, Ferroviário 3, Ceará 0, Atlético de Alagoinhas 0, Náutico 1, CRB 1, Sergipe 0, Sport 2, ABC 0, Fortaleza 2, Campinense 0, Vitória 1, Santa Cruz 1, Fluminense 0, CSA 0, Fluminense do Piauí. Sim, tá a Copa do Nordeste, Juan, que tem a próxima rodada, ela acontece só em abril, Juan, só em abril. Ela acontece no dia 4, né? Dia 4 do 2, só em fevereiro. Só em fevereiro, né? Aí de lamentar, né? O Bahia também perdeu, né? O Bahia, que é time de primeira divisão, perdeu fora de casa. E de resto isso, os grandes ganharam. O Ceará que foi, né?
pegou a goleada do Ferroviário. Que situação tá o Ceará Sporting Clube. 3-0. O Ceará, Juan, que era referência aqui no Nordeste, né? No ano passado o Ceará teve o maior orçamento aqui, acabou caindo para a segunda divisão, era referência no Nordeste, e do meio do ano passado para cá o Ceará nada dá certo, mandou vários jogadores embora, jogadores caros, e continua com um time caro e um time ruim, né, Juan? Perdeu para o Ferroviário, a gente não está fazendo frente nem ao Ferroviário, ou seja, o ano está apenas começando, mas o torcedor do Ceará Sporting Clube está muito preocupado com o ano do Alvinegro, onde jogam a Copa do Nordeste, onde o Ceará sempre entrava como favorito, entrando agora só como coadjuvante. A gente vê que não tem condição nenhuma. Um time que pega 3-0, do jeito que pegou do Ferroviário, pegou um baile do Ferrinho, você achar que esse time tem chance de ser campeão da Copa do Nordeste, é querer se iludir. Então, no momento que tem outros times do Nordeste nem em melhor momento, então acredito que nessa competição na Copa do Nordeste o Ceará é um mero participante. E assim, preocupa demais, porque a principal competição do Ceará, Juan, é o Campeonato Brasileiro da Série B. Ele está utilizando o Campeonato Cearense e também a Copa do Nordeste para formatar um time, para chegar forte, mas infelizmente as coisas não vêm acontecendo. Até a gente se iludiu, né? O torcedor do Ceará se iludiu naquela falsa... assim, goleou a equipe do Guarani, mas ali foi uma falsa atuação, porque o Guarani realmente é muito ruim. Até o Iguatu goleou. E o Ceará, quando pegou um time um pouquinho mais ajeitado, que o Ferrinho não é grande coisa. O Ferrinho passou 2 fases da Copa do Nordeste, passou nos pênaltis, pegou times também muito ruins e acabou tendo dificuldade. E ontem, contra o Ceará, o Ferrinho não tomou conhecimento, e isso está preocupando o torcedor alvinegro, porque a situação não é boa e a gente vai pegar uma Série B, times do mesmo nível, mas times bem preparados. O Ceará não se ajeitar, infelizmente, o nosso ano vai ser um ano para torcer pela permanência na Série B. Infelizmente, a gente tem que falar isso. O Ceará que joga na próxima rodada, dia 4/2, joga em casa, recebe a equipe do Sampaio Corrêa, e o João vai falar. Jogo para se recuperar, né? É sim, vamos ver, né? Vamos ver, daqui para lá tem Cearense, vamos ver o que é que o Ceará consegue fazer nessa competição. O João vai falar todos os jogos da segunda rodada da Copa do Nordeste. Ceará e Sampaio, Náutico e CRB, ABC e Fortaleza, Bahia e Ferroviário, Sergipe e Atlético de Alagoinhas, CSA e Vitória, Campinense Sport, Santa Cruz e Fluminense do Piauí. E tem alguma coisa que me diz que o Bahia ele faz... Imagine o Bahia sendo a Argentina, o Ceará sendo o Brasil e o Ferroviário sendo a Croácia. Vamos ver, né? O Juan, ainda falando de Campeonato Brasileiro, a gente tem nesse final de semana grande decisão no Mané Garrincha, a partir das 16h30, dia 28, né, sábado. O Palmeiras, campeão brasileiro, e o Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Todos os ingressos, né, quase todos os ingressos já estão vendidos, ou seja, o Mané Garrincha vai estar lotado, e grande jogo de bola vai ser. Vamos ver, né, quem levanta a primeira taça, se é Flamengo ou se é Palmeiras. Lembrando que o Flamengo, nesse início de ano, tem essa final, dia 28, dia 7, dia 1º até o dia 11, tem o Mundial de Clubes, onde o Flamengo está, e também o Real Madrid, e lógico, tem também a Recopa contra a equipe do Independente Del Valle, o Flamengo, ou seja, vai botar todo o elenco à prova nessas rodadas. Vamos ver o que esse ano que promete para os dois clubes, né? Sim, vamos ver. E a Série A está prometendo grandes jogos, grandes atuações de todos os times, porque eles vêm muito forte. Sim, tem muitos times, né, Juan, que contrataram. A gente pode citar aqui o próprio Bahia, né? O Bahia começou a Copa do Nordeste, mas está contratando bem. O Cruzeiro, né, que vem da segunda divisão. O próprio Grêmio, né, está com o Soares aí. O Vasco da Gama tem uma empresa aí por trás também, injetando muito dinheiro no Vasco. Além do Palmeiras, do próprio Flamengo, o Corinthians, né, o São Paulo também com o Rogério Ceni. Ou seja, tem muitos times. O fato é que a partir de abril a gente vai ter um Brasileirão sensacional. Juan, para finalizar do futebol brasileiro, vamos falar da Copinha. A Copinha está chegando ao final. A gente teve as quartas de finais, onde as quartas de finais, Juan, foram... Aliás, as quartas de finais a gente já conheceu, né? As semifinais, a equipe do Grêmio, aliás, a equipe do Palmeiras acabou vencendo a equipe do Goiás por 2-1. Exatamente.
Venceu o Goiás por 2-1. E o América não tomou conhecimento do forte time do Santos, meteu 3-0. Ou seja, Palmeiras e América Mineiro na grande final da Copinha. Esse jogo acontece dia 25, aniversário de São Paulo, dia 25, 4 da tarde. Palmeiras e América. O Palmeiras, Juan, que pode ser bicampeão. O Palmeiras nunca tinha sido campeão dessa Copinha, acabou no ano passado ganhando. E esse ano pode placar aí o segundo título consecutivo. O Palmeiras, que é muito forte na base, né? Sempre ganhando competições. E é um time, Juan, que está com 14 vitórias seguidas na Copinha, contando o ano passado e esse ano. Juan? Agora vamos falar um pouquinho de futebol europeu, Juan. Futebol europeu. Mais uma vez aqui a gente abraça todos os nossos amigos que curtem o nosso programa no Facebook e também no YouTube. Quem quiser dar uma força é só se inscrever lá no YouTube, Ceará Fla 79. E também curtir a página, né? Seguir a página do Bate-Bola. A página do Bate-Bola. Antes de fazer o programa, nós fazíamos o programa no meu Facebook, no meu perfil no Facebook. Agora é na página do Bate-Bola. A gente abraça todos os nossos amigos aqui do Barro Preto, todos os nossos amigos que tiram um tempinho, né, para curtir o Bate-Bola. O Bate-Bola, como eu falei, repito, acontece às segundas e às sextas-feiras, sempre às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal UBC de Futebol. Futebol europeu, vou falar da Primeira Liga, onde a gente tem o Benfica, líder, né? O Benfica é o líder com 44 pontos, e o Braga, né, está com 40 pontos ali, 4 pontos atrás do Benfica, está a metade da competição. Imagina o Braga na Champions League. A metade da competição, e o Juan vai falar os principais jogos lá em Portugal nesse final de semana, a rodada que fecha o primeiro turno, Juan. Vitória 0, Porto 1, Santa Clara 0, Benfica 3, Sporting 2, Vizela 1 e o nosso querido Casa Pio perdeu a invencibilidade. Sim, Casa Pio, né? Casa Pio fazendo grande campanha. Agora a gente vai falar, vamos para a Alemanha, vamos sair de Portugal, vamos para a Alemanha falar da Bundesliga que tem o Bayern como líder com 35 pontos, depois de 16 jogos, também a metade da competição, e o Frankfurt, agora o Frankfurt é o líder com 35 pontos atrás. O líder não tem muito mistério, não. Exatamente. A 16ª rodada, Juan, contou com um grande jogo. Infelizmente, para nós brasileiros, a gente tem um 7-1 de péssima memória, justamente para a Alemanha. E teve no Campeonato Alemão um 7-1 neste final de semana. Vai falar todos os jogos. E esses Mönchengladbach 2, Leverkusen 3. Grande jogo esse do Leverkusen. Dortmund 4, Augsburg 3. Outro jogaço. Union Berlin 3, Hoffenheim 1, Frankfurt 3, Schalke 0. O Wolfsburg não se deu conta do rival, meteu 6-0 no Freiburg. Antes desse jogo, o Freiburg era o vice-líder, né, Juan? Só que clássico é um negócio sério. Pode acontecer tudo, inclusive nada, né, Juan? Stuttgart 1+1, RB Leipzig 1, Bayern 1. E esse Cologne e Bremen, esse é o jogo mais imprevisível da história da Bundesliga, o confronto mais imprevisível, porque em 2020 o Bremen estava metendo 6-1 no Cologne e esse ano o Cologne está metendo 7-1 no Bremen. 7-1, como você também passou aqui, né? O Hertha acabou perdendo o Bochum por 3-1, então a Bundesliga que está pegando fogo. A Bundesliga, vamos para a Espanha, campeonato espanhol, na Espanha, né, que a gente já falou no início do programa, o Daniel Alves está detido, o Daniel Alves que se meteu numa enroscada muito grande, lá que o Barcelona é líder com 44 pontos, seguido do Real Madrid com 41, e o Juan vai falar todos os jogos de La Liga. Atlético 0, Real Madrid 2, Barcelona 1, Getafe 0, Villarreal 1, Girona 0, Sevilha 1, Cádiz 0, Atlético de Madrid 3, Valladolid 0, Raio 0, Real Sociedade 2. Sim, La Liga, né? Grande competição, e tá ali. O Atlético de Madrid, né? Tá um pouco atrás, mas quem tá lutando bem pelo título é o Barcelona e também o Real Madrid. Vamos agora para a Itália, vamos falar na bota, né? O Nápoles abriu. Que abriu 12 pontos. 12 pontos, né? Será que dá, né, Juan? Será que dá? Depois de 19 rodadas, né? 19 rodadas, o Nápoles tem 50 pontos,
38 do Milan e 37 da Inter de Milão. Os jogos que teve um 3-3 sensacional da Juventus e o Atalanta. Inclusive, a Juventus tinha a melhor zaga até 2 rodadas atrás, tomou 5 do Napoli na rodada passada e agora toma 3 da Atalanta, mas pelo menos dessa vez não perdeu, empatou 3-3. Juventus 3, Atalanta 3, Spezia 0, Roma 2, Fiorentina 0, Torino 1, Salernitana 0, Napoli 2. Os principais jogos. São os principais jogos de La Liga, né, Juan? La Liga não, da Série A Team. A Juventus que me surpreendeu, 2 rodadas atrás era vice-líder e caiu para nono. É sim. E eu achando que a vaga na Champions League estava garantida. Interessante, Juan, caso ele ganhe aquele jogo do Napoli, ele ficar uma diferença de 4 pontos, né? Acabou perdendo, ficou a 10 e agora está perdendo muitas posições. Agora vamos para a Inglaterra, né? Inglaterra, vamos falar da Premier League, o maior campeonato de clubes do mundo, onde tem o Arsenal na liderança, mas está seguido de muito próximo do City. O City que ganhou 2 jogos aí seguidos, a torcida estava meio desconfiada, acabou saindo da Copa da Liga e acabou, acho que no último, no penúltimo jogo, né, virando para cima da equipe do Tottenham e agora goleou não, 3-0, né, 3-0 não é goleada, 4-1 é, mas 3-0 não é. E quem diria? Goleou, aliás, ganhou do Wolverhampton. Eu diria o Brentford, o Fulham e o Brighton na frente do Liverpool e do Chelsea e o Newcastle na zona de classificação para a Champions League. Sim, o Newcastle tem um bom time, um investimento, né? Mas aí o grande favorito a passar do Arsenal, a perseguir o Arsenal, é a equipe do Manchester City, que ainda tem os 2 confrontos. Não teve ainda nenhum confronto com o Arsenal, acredito que na próxima rodada. A próxima rodada vai ter City e Arsenal e City, e o Juan vai falar todos os jogos da Premier League, lembrando que hoje à tarde o Tottenham estava ganhando do Fulham de 1-0, quando a gente iniciou o programa. O Juan vai falar todos os jogos. Arsenal 3, Manchester United 2, Leeds 0, Brentford 0, Manchester City 3, Wolverhampton 0, Crystal Palace 0, Newcastle 0, Bournemouth 1, Nottingham 1, Leicester 2, Brighton 2, Southampton 0, Aston Villa 1, West Ham 2, Everton 0, Liverpool 0, Chelsea 0. E a gente passou a limpa a Premier League. Para finalizar o nosso programa, Juan, mais uma vez falar do Mundial de Clubes da FIFA, que acontece do dia 1º ao dia 11, e o Flamengo jogará dia 7, vai jogar ou contra o Al Hilal ou com o Ida de Casablanca, esse jogo dia 7, e o Real Madrid joga dia 8, se os 2 vencerem, se enfrentam no sábado, dia 11, e a gente vai acompanhar. E quando tiver mais próximo, a gente vai detalhar tudo direitinho, o Mundial de Clubes, que está bem próximo. Como eu falei, quando a gente estava falando do futebol brasileiro, o Flamengo que tem 3 decisões nesses próximos 30 dias. Tá certo, Juanzinho? Tá bom por hoje, né, Juan? Tá bom por hoje, passamos a limpo tudo o que aconteceu no final de semana. Falamos das transmissões da TV FP, falamos também do futebol amador, Cruzeirão da Massa, que vai voltar às atividades, fazer amistosos. E aqui a gente abraça todos os nossos amigos que curtem o nosso programa no Facebook, também no YouTube, os que seguem a página do Bate-Bola. E a gente retorna, né? Se Deus quiser, na próxima sexta-feira, com mais um Bate-Bola, se Deus quiser, ao vivo no Facebook e no YouTube, para todos os nossos amigos. Fiquem agora, né? A gente sempre finaliza o nosso programa com um hino, e hoje a gente vai homenagear a torcida do Galo Mineiro, Galão da Massa. Vamos finalizar com o hino do Atlético Mineiro. Um abraço, até a próxima sexta-feira. Este é o nosso ideal. Honramos o nome de Minas no cenário esportivo mundial. Lutar,
nossa raça pra vencer.